Olá, meus amados irmãos, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical online. Antes de mais nada, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós chegamos hoje, meus irmãos, em nosso estudo no capítulo 4 de Tiago, onde nós vamos ler os versículos 1 a 12 e vamos falar, meus irmãos, sobre um grande desafio que nós temos e que é apresentado por Tiago aí nesse capítulo. Pretendo ser breve no estudo hoje, até porque presencialmente eu terei que ser breve, uma vez que nós teremos a assembleia, ordinária da igreja, a sessão, onde nós estaremos apresentando os relatórios e algumas coisas que a gente precisa apresentar para os irmãos, Então, presencialmente no templo, nós estaremos agindo dessa forma. Mas para você que está aí na sua casa, Tiago 4, de 1 a 12, diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Disse, meus irmãos, uma certa ocasião, o escritor inglês Chesterton, que em rio abaixo desce qualquer coisa morta, mas para subir um rio é preciso estar vivo. Pois bem, meus irmãos, nós, servos de Deus, eu e você, não estamos indo rio abaixo. Não, nossa caminhada é rio acima. A nossa caminhada é, entre aspas, contra a correnteza. E há muitos obstáculos, muitos desafios a serem transpostos. E o desafio do texto em questão diz respeito às paixões humanas. E as paixões humanas são aquelas coisas pelas quais os homens, os seres humanos, têm um intenso desejo. E essas coisas são muito fortes, essas paixões são muito fortes. E nem sempre é fácil ser vitorioso sobre elas. E nós não estamos livres. Os crentes não estão livres. A palavra de Deus nos dá conta de que a vida nesse corpo mortal, ela é marcada por uma constante luta entre a carne e o espírito. Mas os crentes em Jesus têm um desafio, um grande desafio de vencer, de crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências, de dar lugar à manifestação do fruto do Espírito que em nós habita. Por quê? Porque conforme nós lemos aqui mesmo na carta de Tiago, um pouquinho antes, de um mesmo manancial não pode fluir água doce e salgada ao mesmo tempo.
E uma figueira não pode produzir azeitonas, e nem uma oliveira pode produzir figos. Então, temos esse desafio. Mas isso, meus irmãos, não será fácil. É um desafio enorme, é um desafio grande. Mas apesar de não ser fácil, nós precisamos vencer essa batalha, porque além de ser e por ser contrário à vontade de Deus, não dar vazão às paixões desenfreadas, se dermos essa vazão, sentimos como crentes, como servos do Senhor, nos sentiremos miseráveis, lamentaremos e choraremos diante da derrota, e o riso momentâneo da satisfação do desejo desenfreado logo vai se tornar em pranto e tristeza. Então nós precisamos vencer. Mas como vencer? O texto nos dá essa informação e nós vamos ver como vencer. Informação que temos aqui no texto, logo depois de vermos algumas consequências que estão aqui também registradas de se ceder às paixões. Então primeiro vamos ver as consequências. A primeira consequência que a gente tem aí, meus irmãos, são guerras e pelejas. Tiago começa dizendo assim: de onde vêm as guerras e pelejas, isto é, as lutas e as brigas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Então, essa é a primeira consequência: guerras e pelejas. Quando as coisas do mundo se nos apresentam como se fossem tesouros que valem a pena ser adquiridos a qualquer custo, isso pode gerar conflitos, tanto internos quanto externos. O desejo de prestígio, por exemplo, meus irmãos, quando domina o nosso coração, faz com que a nossa vida se transforme em uma arena de competição. Nós queremos ser prestigiados, então nós vamos competir com quem está acima de nós. E de repente, dependendo do tamanho, da intensidade desse desejo por prestígio, nós vamos até inadvertidamente passar por sobre alguma pessoa para conseguirmos satisfazer esse desejo do nosso coração. Em Lucas capítulo 12, verso 13, meus irmãos, diz assim, eu leio aqui na Bíblia, na linguagem de hoje, diz que um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai deixou. Então veja bem, houve uma briga entre irmãos. E por que houve essa briga? Por que houve essa dissensão entre aqueles irmãos? Por causa do amor ao dinheiro, por causa da ganância. Um não queria repartir com o outro a herança que o pai havia deixado. Então, ceder às paixões provoca isso, guerras e pelejas, provoca desunião. Segunda consequência, meus irmãos, é a oração não respondida. Tiago diz aí: pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal para gastardes em vossos deleites ou em vossos prazeres, né? Então, o desejo desenfreado por satisfazer as paixões desenfreadas, diz aqui Tiago, neutraliza o poder da oração. Como bem disse alguém em uma das revistas da nossa de Escola Bíblica Dominical da nossa Convenção Batista Brasileira, uma revista de jovens, disse assim que se alguém ora apenas por coisas que venham a satisfazer os seus próprios desejos, a oração é egoísta e Deus não pode responder a essa oração, porque o atendimento a tais pedidos levaria a pessoa a caminhos pecaminosos e Deus não quer levar ninguém, né? E nem vai levar ninguém a caminhos pecaminosos. Então Deus não atende a pedidos mal feitos, com motivos errados, concedendo coisas para serem gastas em nossos próprios deleites apenas, em nossos próprios interesses apenas, sem a mínima intenção de aprofundarmos a nossa relação, o nosso relacionamento com Ele, com o nosso Pai Celestial. Então a oração não respondida é uma consequência de ceder às paixões. A outra consequência, meus irmãos, que temos aí é a inimizade com Deus. Tiago diz de forma bem forte: adúlteros e adúlteras,
Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, se dermos vazão às nossas paixões e nos tornarmos amigos do mundo, diz aí Tiago, nesse momento nós nos tornamos inimigos de Deus. Obviamente que não se trata de ser amigo das pessoas do mundo, mas do estilo de vida dessas pessoas. Então você pode até ser amigo de uma pessoa que tenha um estilo de vida, tenha uma maneira de viver que é completamente errado, completamente desconforme com aquilo que Deus diz, orienta em sua palavra. Dessa pessoa você pode ser amigo, mas não pode ser amigo do estilo de vida dela, não pode aprovar aquelas coisas que ela faz, né? Então, essa inimizade com o mundo, né? Com o estilo de vida do mundo, querer ser igual ao mundo, tem como consequência a tornar-nos inimigos de Deus. E a outra consequência que temos aí, meus irmãos, é a maledicência, né? Lá no verso número 11 diz: irmãos, ele faz uma exortação aqui: irmãos, não faleis mal uns dos outros, que quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se você julga a lei, já não é observador, mas é juiz. Então, quando nós cedemos às paixões, a maledicência é praticamente inevitável. E esse é um pecado terrível. Veja o que Tiago diz um pouquinho antes, né, no capítulo 3, versos 5 e 6. É isso que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é o fogo. Ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Então estão aí, meus irmãos, algumas consequências, né, de se ceder às paixões. Guerras e pelejas, oração não respondida, inimizade contra Deus, maledicência. Então, nós temos o desafio de vencer essas paixões, não é? Derrotar essas paixões, crucificar a nossa carne com as suas paixões e concupiscências, porque senão as consequências acontecem, estão aí. Mas como é que nós vamos vencer? Tiago diz aí, Tiago nos ensina, né? Versos 7 a 10, ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Então, nesses versos, Tiago nos ensina como vencer as paixões. O que ele diz aí? Diz que os crentes devem ser obedientes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Quando ele diz sujeitai-vos, pois, a Deus, ele quer dizer sejam obedientes a Deus. Diz aí que os crentes devem se opor ao diabo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Diz aí que os crentes devem se aproximar de Deus, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Diz aí que os crentes devem purificar a sua conduta, limpai as mãos, purificar a conduta. Mas diz também que os crentes devem purificar não só a conduta, mas as suas motivações. Não é só limpar as mãos, mas purificar o coração. Então é a conduta e as motivações. E para aqueles que já se acham atolados no lamaçal do pecado, também tem possibilidade de vencer, de reverter esse quadro e vencer. Tiago diz aí: converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor. Meus amados irmãos, quando tudo isso for feito em sinceridade de coração, diz-nos Tiago que ele, o diabo, né, fugirá de vós e ele, Deus, se chegará a vós. Agora, tudo isso, meus irmãos, é óbvio, é operado pelo Espírito Santo de Deus, mas nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus agir em nossa vida. Lá em Gálatas 5,16, o apóstolo Paulo diz assim: andai em espírito
e não cumprireis a concupiscência da carne. Quer dizer, o Espírito vai nos ajudar a não cumprirmos, a não cedermos às concupiscências, às paixões carnais. Mas nós precisamos andar no Espírito, sermos submissos ao Espírito. Então, concluindo essa nossa lição, ter um correto viver cristão, meus irmãos, é um enorme desafio. Não é fácil, é difícil, mas não é impossível. É possível pelo Espírito Santo de Deus. Então o que temos que fazer? Temos que começar a observar os nossos pensamentos, temos que começar a observar o nosso falar, observar o nosso agir, a nossa conduta, e se percebermos que há algo a ajustar, precisamos clamar ao Senhor, pedir socorro ao Senhor, dispor-nos a ajustar o que quer que for, abrir o nosso coração à atuação de Deus por intermédio do seu Espírito. Assim, meus irmãos, nós estaremos vencendo esse grande desafio, né? Que diz respeito às nossas inclinações carnais, às nossas paixões carnais, às nossas concupiscências carnais. Que Deus abençoe, meus irmãos, e que o Espírito de Deus possa nos ajudar a sermos assim vitoriosos para o nosso próprio bem, mas também para a honra e glória do nome do Deus a quem nós servimos. Amém? Deus abençoe a sua vida.